Neste primeiro exercício, vamos analisar, então, a força no plano AC, que é o plano vertical. Se é o plano vertical, o que a gente vai ter de força? Força horizontal, força vertical ou força horizontal e vertical? Então, vamos primeiro fazer a análise. Então, foi dado aqui calcular a força resultante na comporta AC, que é o plano vertical aqui. Foi dado o peso específico, nesse caso 0,8 toneladas força por metro cúbico, e o B, que é o que a gente não enxerga geralmente no nosso desenho, que é a nossa profundidade ou a nossa largura que a gente vai ter aqui. O B, nesse caso, foi dado que é 2 metros. Então, para resolver esse exercício, primeiro, o B, então, que é a largura, né? Que é 2 metros. E daí vamos analisar o plano. Então, nesse caso, é o plano vertical que a gente está analisando aqui, o AC. Sendo assim, a força normal que a gente vai ter sobre ele vai ser... Então, a força normal que a gente vai ter, que forma 90 graus em relação ao plano AC, é a força horizontal. Então, a força resultante vai ser igual à força horizontal. E a força vertical vai ser nula. Então, voltando aqui, primeiro vamos fazer o quê? Fazer o nosso diagrama. Então, nesse caso, o plano é o plano vertical, sendo AC, né? O plano vertical aqui que a gente tem. E sendo assim, temos a força horizontal. Então, a força horizontal é igual à força resultante. E daí vamos elaborar o diagrama. À medida que a gente se aprofunda, essa pressão vai aumentando. Então, ou seja, a pressão aqui no ponto zero a gente sabe que é zero, por causa do peso específico do ar que a gente vai ter sobre ele. Então, zero. À medida que vai se aprofundando, ou seja, P1, a pressão vai ser menor do que em P2, menor do que em P3, menor do que em P4 e menor do que P5. Então, no ponto aqui do P5, que é onde a gente tem a pressão aqui no fundo da base, ela vai ser a maior pressão que a gente vai ter. Então, a maior pressão vai ser em relação ao nosso ponto A. Então, o nosso diagrama, sempre que a gente fizer o diagrama para força horizontal, ele é um triângulo retângulo. Por quê? À medida que vai se aprofundando, a pressão vai aumentando. Então, fazendo esse diagrama. Então, que é esse diagrama aqui. Então, onde a pressão vai aumentando à medida que vai se aprofundando. Então, nesse caso, teremos, então, a força horizontal e o nosso diagrama, que é um triângulo retângulo. Se a gente for ver lá nas fórmulas de momento de inércia, quando é um triângulo retângulo, a força ou o momento de inércia vai estar posicionado a 1/3 da base desse triângulo retângulo. Então, a altura aqui, onde a gente vai ter essa força horizontal, é 1/3 da altura que a gente vai ter do nosso diagrama. Então, 1/3 de H. Para a gente fazer agora o cálculo. Então, calculando a força horizontal. Então, utilizando o método dos volumes, ou seja, para calcular a força horizontal vai ser igual ao volume que a gente vai ter nesse diagrama. Como que a gente vai calcular esse volume do diagrama? Através da fórmula. Então, volume é o quê? A área e a profundidade. Sendo essa profundidade ou largura, esse B que é o que a gente não enxerga aqui no nosso plano. Então, a área do diagrama, então, vai ser base vezes a altura dividido por 2. Porque é um triângulo retângulo. Então, o volume vai ser essa fórmula do triângulo retângulo vezes o B da largura, que é aquilo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que é essa profundidade que é o que a gente não enxerga. Que nesse caso de exercício aqui foi dado que era o B igual a 2. Então, B igual a 2 metros.
Então, sendo assim, vamos fazer o cálculo. Então, o que é a base do diagrama? A base do diagrama sempre vai ser aonde a gente vai ter a maior pressão aplicada. E a gente já viu que à medida que vai se aprofundando, vai aumentando essa pressão. E o ponto onde a gente vai ter a maior pressão é no ponto A. Ou seja, a base é igual à pressão. E pressão a gente calcula como? Peso específico vezes a altura. Então, vamos lá. Base, que é a pressão, que é o peso específico, que foi dado, que é 0,8 toneladas força, vezes a altura, que é a altura do meu diagrama, que nesse caso a altura do meu diagrama é igual ao H aqui, que é o 4 metros. Então, vai ser peso específico e altura, que me deu um valor aqui de 3,2 toneladas força por metro quadrado, que é a minha pressão. Aí, agora, para a gente calcular, então, força horizontal igual ao volume do diagrama, que é igual à pressão, que é a base, vezes a altura, divididos por 2 e vezes o B. A gente já tem o B, que a gente acabou de calcular, que é 3,2. A altura que a gente tem de carga de fluido é o 4 metros, vezes 2, que é o B, que é aquilo que a gente não enxerga, né, que em plano a gente não enxerga, então o B que foi dado, que é 2 metros. Então, vezes esse 2 metros, que vai me dar uma força horizontal de 12,8 toneladas força. Sendo assim, também a nossa força, que eu esqueci de colocar aqui, mas a nossa força resultante vai ser igual a 12,8 toneladas força também. Porque, nesse caso, a nossa força horizontal é igual à força resultante. Porque a nossa força normal forma 90 graus com o plano, que é a nossa força resultante. E nesse caso é igual à força horizontal.